Eu quero falar um pouquinho sobre liderança catalisadora. Como ser um líder catalisador. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Neemias 1, 1 em diante. Se você não achou, ouça, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Diga comigo: grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Olhe para mim, entenda uma coisa: todos nós nascemos para um propósito na terra. Eu costumo dizer que se uma semente tem um DNA de algo extraordinário, se uma semente é uma promessa, se uma semente tem o seu valor, imagina eu e você, que somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Entenda que você não nasceu por um acaso, existe um propósito muito maior do que você imagina. Deus, Ele te criou para você impactar e fazer a diferença na terra. Nós somos chamados para ser agentes catalisadores, transformar as coisas contrárias desse mundo. Somos chamados para a manifestação da vontade de Deus, assim na terra como no céu. Entenda que um catalisador em um carro, ele tem uma função de transformar os gases tóxicos resultante da combustão do motor em gases inofensivos. Então um catalisador, ele tem uma importante tarefa em um carro. Ele faz com que os gases poluentes, eles se tornam melhores. Então, quando eu digo que nós precisamos ser líderes catalisadores, nós precisamos transformar as realidades que estão ao nosso redor. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você a história de um homem que entendeu o seu chamado catalisador, de transformar realidades, de realmente olhar para as circunstâncias, não se acovardar, muito pelo contrário, ir adiante, enfrentar. Muitas vezes a gente, diante dos desafios, a gente é tentado a desistir, tentado a se acovardar, mas eu creio que eu estou falando aqui com homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que não irão se acovardar, que não irão desistir. Você não tem um chamado para desistir, você tem um chamado para ir adiante, para concluir aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. E à medida que eu vou então compartilhar um pouquinho dessa história, eu vou falar daquilo que eu estou vivendo aqui em Itajaí. E eu quero te fazer lembrar o que aconteceu com o povo judeu, o que aconteceu com eles, como eles estavam neste momento. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída. Neemias estava trabalhando como copeiro do rei Artaxerxes, e quando ele recebe a visita do seu irmão Hanani e alguns judeus, eles falam a situação precária da cidade de Jerusalém. Faltava segurança devido às condições péssimas das muralhas da cidade, que foram destruídas 140 anos antes pelas forças babilônicas. O povo estava indefeso, desanimado, derrotado, desamparado. O povo estava abatido, deprimido, o povo estava sendo humilhado, sua moral estava no chão. E o que faltava naquele momento? O que faltava naquele momento? Um líder catalisador. Faltava um homem que se levantasse realmente para fazer a diferença. E aqui entra então em cena Neemias. Neemias foi o líder que teve a capacidade de catalisar o relato da destruição, do sofrimento, da derrota do povo e transformar toda essa situação em combustível para mudar a realidade daquele povo. Diz o texto
no capítulo 2, versículo 5, que então respondia ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Quero compartilhar um pouquinho da minha história. Eu nasci em um lar completamente disfuncional. Meu pai era alcoólatra, o meu bisavô era alcoólatra, o meu avô nasceu nesse lar disfuncional, e ninguém dá aquilo que não tem, você só dá aquilo que você recebe. Ele vai se tornar exatamente daquilo que o pai dele era e vai reproduzir. Também um homem alcoólatra, viciado, um homem completamente violento. O meu pai, que nasceu nesse lar, vai se tornar exatamente daquilo que o pai dele era, o meu avô. E quando ele casa com a minha mãe, ele se torna nesse homem alcoólatra, nesse homem completamente violento. E para você ter uma noção, para eu resumir a minha história, os meus 3 primeiros irmãos vão morrer por conta do meu pai. Nenhum dos 3 conseguiu completar a idade de 1 ano de vida. Um morreu aos 4 meses, outro morreu aos 7 meses, e a minha irmã morreu aos 9 meses de idade. Quando eu nasci, eu comecei a apanhar aos 7 meses. A minha primeira surra foi aos 7 meses. Então eu vou crescer num lar disfuncional, um lar totalmente destruído. Isso faz com que eu me torne uma criança totalmente introvertida. Quero dizer para vocês que eu sou uma das pessoas mais improváveis para estar nesta plataforma ministrando para homens e mulheres, que hoje lideram milhares de pessoas, homens e mulheres que me inspiram. Porque por conta deste lar disfuncional, eu fui ficando paralisado. Para você ter uma noção, quando chegou o tempo de ir para a escola, eu me tornei aquela criança esquecida no banco da escola. Por exemplo, eu não sei jogar futebol. Por que eu não sei jogar futebol? Porque nunca ninguém me escolheu. As poucas vezes que eu me aproximei dos meus amigos, eles falavam assim: Júnior, espera um pouquinho que na próxima a gente te chama. Nunca me chamaram. Então eu fui rejeitado em casa e eu fui rejeitado na escola. Sofri muito bullying. Para mim realmente foi muito difícil, porque eu comecei a me paralisar. Então eles diziam que eu não sabia andar, eles diziam que eu não sabia correr, e eu acreditava nessas mentiras. E tudo que você foca cresce. Eu foquei nas mentiras que diziam ao meu respeito, e isso começou a crescer em mim. Para resumir, aos 13 anos eu estava numa profunda depressão, onde eu parei de estudar. Eu não consegui mais ir para a escola. Tudo que eu desejava era a morte. Para você ter noção das mentiras que eu acreditava, o meu pai é moreno e minha mãe é loira, e eu puxei a minha mãe. Eu tenho os olhos da minha mãe, os meus olhos são claros. E eu acreditava na mentira que meu pai não me amava, porque eu tinha os olhos da minha mãe. Então eu tentava arrancar os meus olhos. Eu tinha vergonha do meu rosto. Eu tinha vergonha de quem eu era. E foi no tempo que eu tive um encontro com Jesus. Foi aos 13 anos que um dia, ouvindo a palavra, ouvindo o amor realmente de um Deus que nunca me abandonou, que eu me entreguei totalmente. E a partir do momento que eu me entreguei, eu me tornei um sonhador. Algo moveu dentro de mim, havia uma explosão dentro de mim. E dos 13 aos 22, até eu me casar, existiam agora verdades ao meu respeito. E era uma guerra espiritual, porque vinham as mentiras, mas vinham as verdades. E eu comecei então a fazer parcerias com as verdades. As mentiras eu comecei a deixar de lado. Então eu me tornei um cara completamente sonhador, um cara que acreditava que era possível, mas ainda com muitas sequelas. Por exemplo, até os meus 22 anos eu não falava. Eu falava poucas palavras. Aqui está o pastor Anísio, ele foi meu pastor. E quando ele me colocou para liderar os jovens, eu não falava. Mas ele acreditou que era possível. Um dia ele foi pai, hoje ele é filho, porque hoje eu sou pastor dele. Deus faz essas coisas. Então, tudo isso começou a gerar em mim
um turbilhão de verdades, de sonhos, de projetos, e eu descobri algo aos 13 anos, e eu quero deixar para vocês essa noite, que na dor, o nosso sistema de valores é abalado e a gente se volta para aquilo que é importante. Eu aprendi isso, e eu vejo que um dos grandes problemas da igreja é que nós perdemos a capacidade de fazer leituras do mundo, ou seja, por muito tempo nós perdemos a capacidade de fazer leituras do mundo, olhar ao nosso redor. Nós precisamos olhar para essas pessoas, nós precisamos olhar e fazer leituras do mundo para que a gente possa transformá-las, para que a gente possa realmente agir. E voltando um pouquinho para a história de Neemias, Neemias ele faz uma pergunta para o seu irmão, que é muito importante, e toda a realidade transformacional se inicia com perguntas. Como está Jerusalém, Hanani? Como está Jerusalém? Como está a nossa cidade? Como está a cidade dos nossos pais? Liderança transformacional é aquela que entende o que é o seu efeito catalisador no mundo, aquela que traz um incentivo, uma inspiração, é aquela que empodera. Eu encontrei lideranças assim. Eu encontrei o pastor Anísio, eu encontrei o pastor Giovanni, eu encontrei o pastor Elias. Eu já vou voltar um pouquinho na minha história, mas eu quero que você viaje comigo um pouquinho nessa palavra, que é possível sim nós transformarmos a realidade das pessoas, é possível nós transformarmos a realidade da nossa cidade, é possível nós transformarmos as realidades contrárias à nossa vida, é possível sim, é possível. Liderança transformacional é aquela que entende o que é o seu efeito catalisador no mundo, aquela que traz um incentivo, uma inspiração, é aquela que empodera. Esse evento é um evento catalisador. Deus levantou o Josué para quê? Para fazer a diferença. Ele está transformando a realidade de muitos. O pouco tempo que eu estive com ele, nesses dias que ele está aqui em Santa Catarina, eu aprendi muito. Hoje nós almoçamos, eu disse: Josué, se fosse você, você faria como? Eu aprendi com ele hoje. Por quê? Porque é um líder catalisador que está na terra para transformar realidades. Mas não é só o Josué, não é só o Hernandes, não é só o Mac, não é só o Marciano. Não, é você. É você. Você não está aqui por um acaso, Deus te trouxe aqui, porque Deus, Ele quer falar com você nesses dias, Ele quer cuidar do seu coração, Ele quer te pegar no colo, Ele quer mostrar para você o quanto é importante a sua vida, o ministério que Ele confiou nas tuas mãos. Mas pastor, eu estou em frangalhos, eu estou prestes a desistir. Não, você não vai desistir. Você não vai desistir, porque o Senhor é contigo. Quantas mentiras você tem acreditado, quantas mentiras você tem carregado com você, que para você as coisas não acontecem, que para você as coisas não fluem. Você é importante, você tem um valor. Um líder catalisador é aquele que traz realmente inovação e criação de mudanças, que ajuda pessoas a crescer, a moldar o seu futuro. Um líder catalisador, ele promove um ambiente de mudança cultural, diante do negativismo, da derrota, e impulsiona pessoas para a cura, transformação, para aquilo que realmente é importante e grande. Então, se você quer exercer uma liderança catalisadora transformacional, primeiro, analise os fatos que precisam ser transformados. Eu analisei os fatos que precisavam ser transformados na minha vida primeiramente, e assim que eu fui curado, Deus me levantou para curar. Eu aprendi algo, que uma ferida fechada é uma unção nova sobre a sua vida. Deus, Ele derrama algo novo sobre você. Então analise os fatos. O que está acontecendo, Hanani, em Jerusalém? Neemias queria saber. Nós fomos colocados como povo de Deus no mundo para transformar
realidades pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. E para que haja mudança, precisamos visualizar o que precisa ser transformado. Não tenha medo de reconhecer o que está em ruínas, começando no seu coração. Deus te trouxe aqui, ei, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. Quantas vezes eu me sento com o pastor Anísio, eu abro meu coração, eu vomito nele as minhas mazelas. O grande problema é que o orgulho, muitas vezes, ou a religiosidade, nos aprisiona, e o inimigo ele vai nos matando. Ei, não tenha medo de reconhecer o que está em ruínas, faça perguntas em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação ao ministério que o Senhor tem confiado às suas mãos, em relação à sua cidade, em relação à sua nação. Não tenha medo, não tenha medo. A coisa mais importante da vida não é a situação que estamos, mas a direção na qual nos movemos. Foi então que eu comecei a fazer perguntas. Aos 13 anos, o Senhor começou a falar as verdades. Aos 22 eu me casei. Eu acreditava na mentira que eu nunca seria pai, Hernandes, nunca. Quando eu segurei o meu filho aos 23 anos no colo, eu pude ver a glória de Deus. E aí eu tinha um desafio: como ser pai se eu nunca recebi um abraço? Meu pai nunca fez uma refeição com a gente, meu pai nunca disse eu te amo. Mas eu comecei a receber nesse processo de cura muitas coisas, e eu fui então ensinando meu filho, e hoje meu filho tem 19 anos, vai casar esse ano, e aos 17 ele disse: pai, eu quero ser como o senhor, eu quero ser pastor, eu quero pregar a palavra, eu quero transformar realidades. Sabe, Deus ele transforma realidades. Eu acreditava que eu nunca teria amigos. Josué, dizer que eu sou teu amigo hoje, cara, que orgulho. O Mac, dizer que eu sou teu amigo, cara, que orgulho. Vocês todos estão aqui que são meus amigos. Por muitos anos eu não tive amigos, por muitos anos eu desejava, eu chegava em rodas, mas eu era excluído, eu era expulso. Quantas vezes eu apanhei na escola, eu lembro de cenas de os meninos me chutando, eu caído no chão, eles pegando a minha mochila, jogando longe, porque eu era completamente introvertido, então eu não tinha expressão alguma. E eu fugia de uma briga porque a minha casa era uma casa muito engraçada, uma casa quebrada, não tinha porta, não tinha janela. Então eu fugia de brigas. E quando eu casei, eu comecei a ver Deus fazendo na minha vida. Aos 26 anos eu me formei em teologia, depois eu fiz uma pós-graduação. Aquele menino que tinha parado de estudar, que não queria saber de estudos, aquele menino que tinha medo de escolas, não podia passar na frente de uma escola que me dava um ruim, foi impulsionado, e eu sou muito grato à minha esposa, porque 60% do ministério que hoje Deus confiou nas minhas mãos é dela. Sou muito grato porque a Michele sempre acreditou, a Michele sempre me impulsionou. Vai. Quantas vezes eu pensei em desistir, quantas vezes as mentiras vieram nos meus ouvidos, mas eu decidi acreditar. Aos 29 anos, quando Deus, depois de 20 provas com Deus, que eu plantei a Igreja Reviver com 8 pessoas, quero mostrar para vocês uma foto quando nós começamos. Deus tinha falado, eu não queria plantar igreja, Deus sabe. Eu fiquei 3 anos e alguns meses orando, jejuando, fazendo provas com Deus. Eu fiz 20 provas com Deus. E eu disse: Deus, se é realmente isso, eu quero que o Senhor me dê condições financeiras, porque eu quero ser o primeiro a ofertar. A primeira oferta para manter o ministério foi da minha esposa, foi nossa, de uma herança que ela recebeu do pai biológico, e ela doou 100%. Essa igreja começou a partir de uma oferta realmente de coração. E aqui nós começamos a Igreja Reviver, era só metade, depois eu peguei esse outro galpão aqui. Eu coloquei 240 cadeiras plásticas. E eu lembro que um amigo meu disse assim: tu é maluco? Tu não tens membro. Bota 2, 3, 5, 10, começa aos poucos. Eu sei que ninguém nasce grande,
mas eu tinha uma visão. E o pouco para mim era 240 cadeiras. Domingo nós esperávamos a minha mãe chegar para a gente começar o culto. Eu nunca tive problema com cadeiras vazias. Ei, pastor, nunca tenha medo de cadeiras vazias. Eu entendo que toda a igreja tem que ter cadeiras vazias. Isso não pode parar. Tem pastor que dá um ruim, meu Deus, não tem ninguém na igreja. Se tiver uma pessoa, pregue como se fosse a primeira vez. Se tiver 1000, 10.000, pregue como se fosse a primeira vez, com o coração completamente voltado. Um ano depois a igreja começou a crescer, éramos cerca de 400 pessoas. Eu estava numa vigília com 20 pessoas, o pastor Anísio estava, e Deus falou para mim assim, ó, filho, atravessa a rua e unge o terreno da frente. E eu disse assim, não Deus, mas atravessar a rua e ungir o terreno da frente, eu não tenho dinheiro para comprar. O terreno avaliado de mais de R$1 milhão. Não, mas atravessa a rua e unge o terreno e ora naquele terreno. Irmãos, eu uso óleo para tudo. Eu sei que é para o enfermo e tudo, sei disso tudo, mas eu unjo. Até quando eu compro um carro, eu passo a mão no óleo e boto no volante, e está abençoado e amém. Tem dado certo. Aleluias. Só não cria um amuleto, amém? Ah, não tem óleo hoje, então agora não. Os 20 foram para esse terreno de madrugada. Deus falou assim, ó, pega um punhado de pedra, cada um pega um punhado de pedra e começa a arremessar e profetizar que essas pedras serão transformadas em famílias restauradas no altar do Senhor. Irmãos, você imagina de madrugada eu jogando óleo, orando, ele jogando pedra, parecia um centro de umbanda. 4 dias depois, diga comigo, 4 dias depois, eu era o único funcionário da igreja. Eu estava varrendo na frente da igreja, e ele chegou um senhor para mim e disse assim, eu queria conhecer o pastor da igreja. Eu disse, eu sou o pastor da igreja. Não, mas eu queria falar com o responsável. Não transmiti nenhuma confiança. Eu disse, não, mas eu sou o responsável. Ele bem assim, eu queria conhecer a sua igreja. Entrei, irmãos, ele escolheu a pior igreja para entrar, que era um galpão, uma oficina, que o teto era de TNT. Eu fiquei especialista em colocar forro de TNT. Com cola quente, hein, Theo? Já aconteceu isso contigo? E aí, resumindo, ele bem assim, olha, eu nunca entrei numa igreja evangélica, eu não sou evangélico, eu sou católico, mas também eu não frequento, mas toda vez que eu passo aqui na frente, algo fala dentro de mim. Eu sou o dono do terreno ali da frente, e eu sinto de construir uma igreja para você. Você aceita? Eu disse, eu vou orar. Tem coisas que não precisa orar, tem coisas que já foi orado. Junto com essa igreja, desde quando nós plantamos, começou a nascer vários projetos, que eu vou compartilhar daqui a pouco. Quando nós estávamos em 6 anos de igreja, éramos mais de 2.000 pessoas, nós estávamos indo para o 4º culto, e um dia eu fiz um culto, com 180 pessoas para o lado de fora. Nesse dia o Espírito Santo falou para mim assim, ó, ei, filho, pega o óleo. Irmãos, eu peguei o óleo, ungi todos os terrenos dessa cidade. Eu, pastor Anísio, a gente é especialista em ungir, orar e tomar posse, amém? Não é por falta de fé. E apareceu para nós um terreno de 14.000 metros quadrados. Tem aqui a foto de cima do terreno, que é onde nós estamos. Não, o terreno tem uma foto de 14.000 metros quadrados. Apareceu. Nós tínhamos R$1.850 na conta bancária da igreja. E eu assinei um contrato milionário. E o desafio de construir uma igreja que iria me custar cerca de 5 milhões. Mas eu tinha uma palavra. Ei, você nunca pode observar os ventos, as circunstâncias. Você precisa andar em cima de uma palavra liberada pelos céus. Nunca tente fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você será bem sucedido. Dias atrás uma pessoa chegou para mim, eu vou participar de uma conferência no Brasil, e o tema que me deram é, como escrever um best-seller. Eu não escrevi um best-seller, eu escrevi aquilo que Deus me chamou para escrever, que virou um best-seller. Então, eu tinha uma palavra liberada,
E Deus falou para mim que eu poderia começar a construção. Irmãos, eu não tinha dinheiro para pagar a máquina que cavava as sapatas, mas todo dia eu orava no terreno e eu dizia: Senhor, Tu mandou, eu tenho uma palavra, prover. E Deus foi provendo. Em 1 ano e 2 meses nós batemos o recorde e nós construímos esse templo sem ficar devendo R$1 para a glória daquele que reina e vive para sempre. Um templo para 3.000 pessoas sentadas. Olha só, inauguramos, entramos com 2.000 pessoas. Pode passar as fotos rapidinho. Isso, pode passando. Inauguramos com 2.000 pessoas, mas hoje somos mais de 5.000 membros aqui na sede. Estamos plantando igreja por todo o Brasil. Creio que nos próximos 10 anos temos um plano de expansão, onde Deus fará muitas coisas. E Deus realmente é um Deus que supera as nossas expectativas. E eu aprendi uma coisa, eu quero deixar para vocês essa noite. Eu estou correndo porque eu quero ouvir o próximo palestrante. Mas sabe de uma coisa que Deus me ensinou? Obra de Deus é igual ao Poço Caipira. O Poço Caipira você cava 8 metros, a água começa a subir, quando fica 1 metro da boca, a água para. Se durante 50 anos você não mexer nesse poço, a água vai estar no mesmo nível. Mas se durante 50 anos você tirar a água desse poço e dar de beber para toda a sua cidade, a água vai repor e vai manter o nível. A obra de Deus é assim: se você esperar transbordar para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. Deus está em busca de homens e mulheres que são capazes de confiar plenamente em uma palavra liberada por Ele, em uma promessa liberada por Ele, e começa realmente a fazer, começa realmente a tirar água, porque Deus vai prover. Deus vai prover, não faltou nada. Aos 29 anos, quando eu plantei a igreja, e com toda essa história que a gente está caminhando, as minhas dores, as minhas feridas, elas foram curadas. E tudo isso começou a gerar projetos sociais. Eu que fui órfão de pai vivo quando criança, hoje nós temos um orfanato de criança que cuida de crianças de 0 a 12 anos. Eu que fui órfão de pai vivo na adolescência, hoje nós temos um orfanato de adolescente que cuida de criança de 12 a 18 anos. Eu que tive um pai viciado, hoje nós temos um centro de recuperação feminino que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e também mulheres portadoras do vírus HIV. Na sua cidade, se tiver alguma mulher querendo tratamento, nós tratamos dela sem cobrar R$1, só manda para nós. Só manda para nós, nós temos uma palavra liberada. Eu estou para servir o reino. Eu aprendi que no Senhor nós somos líderes, catalisadores, possível a viver realmente o extraordinário. Eu que passei por necessidade, hoje nós temos o mercado solidário. Na pandemia entregamos 500 toneladas de alimento para a glória de Jesus. Ei, pastor, é tão fácil assim? Claro, a sua igreja é grande. Não é fácil. Não é fácil não. Não é o tamanho da igreja. Comece a fazer, independente se você tem 10, se você tem 100, se você tem 1.000. Ei, eu já fui pastor de 10, eu já fui pastor de 1.000, eu já fui pastor de 2.000. O meu desafio agora é ser pastor de 5.000. Mas em todo tempo eu não deixei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A sua motivação não pode estar no número. A sua motivação tem que estar em realmente transformar a vida do seu próximo. Deus te chama para isso. Eu que nunca pratiquei esportes, hoje nós temos projetos de esportes. Estamos agora, ganhamos um terreno e vamos construir um abrigo de idosos, cuidar dos idosos. O livro de Tiago diz que a verdadeira religião, a qual Deus aceita como pura e imaculada, é aquela que cuida dos órfãos e da viúva. Eu não quero ser pastor conhecido como só tem um livro best-seller ou tem uma grande igreja. Não. Eu quero ser alguém que realmente, quando eu partir, eu deixo um legado a ponto de inspirar outras pessoas, que realmente valoriza o mais pequeno. Todos, independente da posição social. Se você quer ser realmente um líder catalisador, comece a fazer perguntas. Qual é a realidade da sua cidade? Qual é a realidade da sua família? Eu estou falando aqui
um pouco da minha vida, do que Deus transformou quando eu comecei a fazer perguntas em relação à minha pessoa, mas também em relação ao meu ministério, em relação à minha cidade. Mas eu quero dizer para você, talvez tudo que você precisa nessa noite é fazer perguntas em relação a você. Como está o seu coração? Começa assim. Será que eu estou no caminho? Será que eu perdi a visão? Ou será que eu me perdi? Todos nós estamos a um passo da queda. E não tropeçamos em grandes pedras, tropeçamos em pequenas pedras. Não tropeçamos em grandes montanhas, sim em pequenas pedras. Então, se você quer exercer uma liderança catalisadora, transformacional, desenvolva sua empatia pelo mundo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias sentiu a dor daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém, pessoas que ele não conhecia, mas que precisavam de alguém que trabalhasse em favor deles. A empatia é uma virtude que leva a pessoa a sentir a dor do outro. Veio a notícia a Neemias, e essa notícia foi transformada em oração, em petição, em choro, a ponto de gerar dentro dele um processo transformacional para mudar realidades. Quando eu conheci Jesus e eu olhei para minha família, eu disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não pude fazer muito pelo meu pai, porque o meu pai morreu 1 ano depois que eu aceitei a Jesus. Mas eu posso fazer por muitos homens que hoje estão libertos do álcool, das drogas. Eu posso realmente transformar. Eu posso sentir as dores daqueles que estão realmente precisando, e nós precisamos ter empatia pelo mundo, precisamos ser líderes catalisadores. O envolvimento na obra de Deus depende da capacidade de cada um de nós perceber as necessidades que precisam ser atendidas. 3, se você quer exercer uma liderança catalisadora, transformacional, tenha a visão do sobrenatural. Neemias, ele vai até a cidade em ruínas, então ele levanta alguns líderes, e ele mostra para eles: vocês estão vendo a situação terrível que estamos, Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias, em meio ao caos, conseguiu visualizar uma cidade restaurada. Neemias conseguiu realmente transformar aquela realidade. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Se você ir pelas circunstâncias, você nunca vai fazer nada. A tua vista pode ser a maior inimiga da tua visão. Tenha a visão do sobrenatural, tenha a visão de Deus, tenha a visão dos céus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Você não é a sua circunstância, você não é o seu pecado, você não é um ser humano com experiências espirituais. Não, não, não. Você é um ser espiritual com experiência humana. Quando você entende isso, que você não é dessa terra, você entende que você está aqui de passagem, existe um propósito, existe algo para você fazer. A visão é o fundamento da coragem, é o combustível da persistência, é o acreditar na promessa. Há uma promessa sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém ou não amém? Foi quando eu tive visão do alto. Quantas mensagens eu recebi de amigos meus: Júnior, tu é maluco, tu começou uma construção sem ter dinheiro. Irmãos, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra dada por Deus, Deus ele supre, Deus ele age, Deus ele faz. Se você quer exercer uma liderança catalisadora, transformacional, seja corajoso. Neemias vai dizer para eles: não tenham medo deles, não tenham medo deles. Levantou alguns contra. Neemias vai dizer: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Deixa eu te perguntar nessa noite: por que você está aqui?
tenho certeza que você está aqui para lutar por você, pelo seu cônjuge, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu ministério. A sua presença aqui nessa noite, nessa conferência, diz muito ao seu respeito. Diz muito ao seu respeito. Toda vez que você decidir avançar, você precisa entender também que você vai encontrar oposição. Se eu não vivo pelos elogios das pessoas, tampouco eu vou viver pelas críticas. Não tenha medo disso. Profetize palavras de fé no seu destino. Não use palavras para descrever a situação que você se encontra. Use palavras para você realmente descrever o seu destino, aquilo que Deus vai fazer em você. Neemias acreditava que Deus é quem abre portas, provê recursos, desperta o povo e livra do inimigo. Quando eu olho para estas obras sociais, quando eu olho para a transformação da minha cidade, quando eu olho para aquilo que Deus fez na minha vida, eu realmente começo a ver o quanto Deus é poderoso, quanto Deus, Ele fez grandes coisas. Neemias está lá numa missão que aos olhos humanos era impossível, mas a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 15 e 16, eu vou ler só uma parte aqui: e o muro ficou pronto em 52 dias. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Eu quero finalizar com um testemunho do livro Café com Deus Pai, porque é algo que eu quero compartilhar com vocês, porque talvez vocês vão enfrentar os mesmos obstáculos que eu enfrentei. O primeiro livro que eu lancei não se chamava Café com Deus Pai, se chamava Bom Dia Deus Pai, e era também um devocional. Deus tinha falado para mim lançar esse livro. Só que aconteceu uma situação no percurso que me deixou muito triste, a ponto de eu dizer para mim mesmo: eu não lançarei mais nenhum livro, não é para mim. E um dia eu estava no meu gabinete, e Deus falou para mim assim: filho, o que eu te ensinei? Não acredite nas mentiras. Eu tenho verdade sobre você. Eu te tirei daquele banco da escola, não por um acaso. Eu tenho um propósito para ti. O inimigo quer te paralisar. E Deus começou a ministrar em mim, e eu comecei a chorar, e eu disse: Deus, então se tu queres realmente que eu lance livros, me dá um novo nome em relação ao devocional que eu lancei. E Deus disse assim: ele se chamará Café com Deus Pai. Eu ouvi a voz de Deus claramente. Então eu chamei a minha liderança e eu compartilhei, e testificou no coração de todos, e ali nós celebramos e nós iniciamos, demos continuidade e lançamos o livro. E para nossa surpresa, hoje, em 4 meses praticamente, em 5 meses a gente vendeu mais de 500 mil cópias em todo o Brasil. Se tornou o livro mais vendido no Brasil. Ele está quase 3 meses na Veja. E não tem a ver com números. Eu não quero que você fique impactado: nossa, vendeu 500 mil de livros. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com números de cópias. Tem a ver com vidas transformadas. Eu recebo milhares de testemunhos de pessoas que estão voltando para os caminhos do Senhor, que nunca leram um livro, mas estão lendo. E nós temos uma cultura que no Brasil a pessoa não tem o hábito de ler. E hoje nós temos milhares de pessoas lendo o Café com Deus Pai. Deus, Ele começou a fazer coisas tão lindas. Pessoas estão se entregando a Jesus, pessoas estão se batizando, pessoas... Eu estava no Rio Grande do Sul, uma pessoa me abraçou chorando, disse assim: pastor, eu estou lendo o seu livro e eu tinha me separado, eu tinha saído de casa, eu me envolvi
na prostituição, mas Deus foi ministrando. Em uma semana eu decidi voltar para o meu lar, eu decidi pedir perdão para minha esposa, para os meus filhos. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu disse: não precisa me agradecer, agradeça a Deus, porque eu simplesmente sou um instrumento. E eu quero dizer para você que Deus quer te usar na sua área, Deus quer te usar. Talvez você nunca vai escrever livros, mas você vai ser um best-seller em outras áreas. Nem todo mundo talvez vai ser chamado para escrever livros. Eu jamais lançaria se Deus não mandasse, porque eu não sou o melhor autor. Nós temos aqui homens que realmente escrevem muitos livros, centenas e milhares de livros, com muita propriedade. Mas eu aprendi uma coisa, que quando Deus chama e Deus fala, e você tem uma palavra, Ele derrama uma unção. E para a glória de Jesus, Ele tem feito muitas coisas. O que eu quero dizer para você nessa noite: entenda que você não foi chamado por um acaso. Seja corajoso. Ei, não desista. Tenha a visão do sobrenatural. Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Desenvolva a sua empatia pelo mundo. Sua motivação sempre tem que estar correta. Não é sobre números. Deus há de acrescentar, mas a tua motivação tem que ser realmente em tocar vidas, em transformar realidades, em ajudar a sua cidade. Hoje essa igreja investe na prefeitura da cidade, não é a prefeitura que investe nessa igreja. Desenvolva então sua empatia pelo mundo e analise os fatos que precisam ser transformados, e assim você com certeza terá uma vida completamente catalisadora, um líder catalisador, um homem, uma mulher cheio da glória daquele que reina e vive para sempre. Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus, aplauda mesmo, meu irmão. Você está aplaudindo nada mais, nada menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo de Nazaré. Amém ou não amém? Quem está sendo impactado aí?